Vamos fechar hoje o esqueleto, praticamente fechar o esqueleto da cabeça. Eu vou começar a abordar o esqueleto da face, né? A face, ela é constituída por vários ossos. Então, se a gente for pensar, a face, ela tem uma parte do osso frontal, uma parte do osso esfenoide, uma parte do osso etimoide, mais o osso zigomático, que é esse que é lateral aqui, o grande osso maxilar. A gente vai observar também um pequeno osso chamado de vômer, né? O osso palatino, também pequenininho, eu vou mostrar todos eles, e o osso mandibular. Então, mais o osso lacrimal, né? A gente não pode esquecer do osso lacrimal. Então, a face, ela é um esqueleto importante porque ela é responsável por formar 3 importantes cavidades: a cavidade orbital, a cavidade nasal, né, junto com as fossas nasais, e a cavidade oral. Então, ela tem a sua relevância clínica muito importante, essas cavidades formassem no esqueleto, e fora as outras cavidades que são preenchidas em alguns ossos que a gente fala posteriormente. Bom, aqui nesse esqueleto algumas pinturas de algumas suturas pequenas, a sutura nasal, a sutura maxilonasal, pequenininha, que está aqui, ó. Uma outra sutura, a sutura zigomática, ó, que a gente consegue observar, importante. A sutura maxilozigomática, que está aqui, ó. Também algumas suturas pequenas que permitem a união desses ossos da face. Então, a gente vai começar a falar sobre a órbita. A órbita, ela é formada por 7 ossos. Então, a órbita é essa cavidade grande formada por 7 ossos. Entre esses ossos que formam a órbita, nós temos o osso frontal, teto, a asa menor do esfenoide, a asa maior do esfenoide. Na base, principalmente, nós temos o osso maxilar preenchendo. Medialmente, nós temos a presença do osso lacrimal, lateralmente do osso zigomático. Então, a órbita é um conjunto de ossos que se articulam para formar essa grande cavidade. Bom, o que a gente tem aqui de importante quando a gente avalia a órbita, né? Eu já mostrei, deixa eu pegar um outro crânio aqui, eu já mostrei algumas aberturas, entre elas lá no final a gente observa a incisura supraorbitária, já falei sobre ela, né? Junto com o canal óptico, ó. E aqui eu vou descer um pouquinho para a gente encontrar a incisura infraorbitária, ó. Tá aqui, ó. Ela tá logo aqui, a incisura infraorbitária. Importante a gente observar dentro da órbita. A margem infraorbital, ó, que é essa daqui. E observem que logo a margem, a gente vai lembrar, a gente tinha um forame, né? É o forame supraorbital, aqui a gente tem os 2 forames infraorbitais, ó. Bem fáceis a gente conseguir identificá-los, né? Ele está aqui, bem tranquilo da gente conseguir identificar. E uma outra característica importante, eu vou dar uma abertura aqui, ó, uma pequena abertura que é, na realidade, a fossa lacrimal. Fossa lacrimal está aqui. Quando a gente encontra a fossa lacrimal, né, a fossa lacrimal permite a gente identificar esse pequeno osso da face, que é o osso lacrimal. Então, ele está aqui, ó. Eu vou virar para vocês identificarem ela. A fossa lacrimal, na realidade, a lágrima escoa e cai dentro da cavidade nasal. Então, esse é um detalhe importante da estrutura orbital, é o que mais se perde de acidente anatômico nessa região. Vamos avançar aqui, né? Importante aqui o osso nasal, né? Isso é bem tranquilo, ok? O grande maciço do osso maxilar, tá? A gente tem que saber separar o osso maxilar do osso zigomático, o osso maxilar aqui na frente, com alguns acidentes anatômicos bem importantes. Um deles, a espinha nasal anterior,
né? Depois a gente vai ver que existe uma outra. A formação das raízes forma os processos alveolares, ó. Os processos alveolares do osso maxilar, ele está aqui. Importante a gente identificá-los, todos os processos alveolares, certo? E quando a gente vai para a parte inferior dele, ó, aí a gente encontra algumas outras características importantes. Existe uma sutura no meio do maxilar, que é a chamada de sutura palatina mediana. Ó. Ela está aqui, dando direto para a fossa incisiva. Logo aqui assim, ó, fossa incisiva, e aqui eu tenho a sutura palatina mediana, certo? Que divide, separa a lâmina palatina, que está aqui, ó. Ou processo palatino, pode ser assim utilizado. O processo palatino está aqui, ó. Observem que ele tem uma outra sutura, que é a sutura palatina transversa, ó, que está aqui, ela aqui, e aqui eu encontro desculpa, eu falei aqui como processo palatino, né? Isso aqui é a face inferior do osso maxilar, ó, a fossa maxilar de um lado e do outro, e aí aqui sim, ó, o osso palatino de um lado e do outro, e aqui eu tenho a lâmina palatina, ó. Tá aqui bem tranquilo para a gente identificar. É importante que a lâmina palatina ela termina nessa ponta aqui chamada de espinha nasal posterior. A gente não tem a espinha nasal anterior, então aqui eu vou encontrar a espinha nasal posterior, ó, espinha nasal anterior e aqui espinha nasal posterior. E olha que detalhe importante, ó, quando a gente encontra a espinha nasal, logo seguindo eu vou ter a identificação do importante osso, que é o vômer, ó. Tá aqui o vômer com uma laminazinha de osso, né? Na parte de base do crânio, o vômer tá aqui com a sua lâmina. A lâmina do vômer tá logo identificada, vou virá-la aqui, ó. E ela se junta com a lâmina perpendicular do osso etimoide. Para quê? Para separar, basicamente, a cavidade nasal direita da cavidade nasal esquerda. Vou voltar de frente, ó. Ele está aqui, colocar meu dedo, está lá atrás, ó, a lâmina do vômer, né? Aqui a gente consegue observar a lâmina perpendicular do osso etimoide. E do lado, eu vou abrir aqui, ó, a gente consegue observar algumas circunvoluções que são chamadas de conchas nasais, né? As conchas nasais são estruturas ósseas que são identificadas de forma importante dentro da cavidade nasal. Quando a gente estuda sistema respiratório, fica fácil da gente conseguir identificar essas conchas nasais, elas são importantes, têm a sua função respiratória relevante, né? Então, essa é uma característica peculiar desses ossos da face, né? Esses principais acidentes anatômicos que a gente consegue identificar aqui. É um outro que também é muito cobrado, que é o processo zigomático, né? Quando ele é separado, principalmente, perceba que ele se junta ao processo zigomático do osso temporal. São dois processos zigomáticos. Então, daqui, basicamente, em relação ao esqueleto da face, é isso que se cobra na maior parte em relação aos ossos da face, ok? E vamos seguir a próxima aula, que a gente vai falar sobre a mandíbula.